Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um treinamento sobre marketing, né? Eu sou o Pedro, especialista em marketing para a área da beleza. A gente vai falar sobre hoje um tema que vai te agregar muito mais, né? A gente já está nessa jornada aí com vários episódios que a gente já abordou, com vários temas diversos que vão te ajudar. Se você já acompanhou esses episódios, é muito legal. Se você ainda não viu, pausa esse vídeo, vai lá assistir, porque cada episódio a gente está trazendo um tema diferente para te agregar e te ajudar nessa jornada com o trabalho de redes sociais aí para o seu salão de beleza, para sua clínica, para sua empresa no geral que esteja dentro da área da beleza, tá? Primeiro eu quero te pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar essa live aqui com amigos da área, né? Porque a gente está com esse objetivo de ajudar vocês, de agregar com conteúdo de forma gratuita. Então, é legal se você tiver algum amigo que tenha dificuldade, manda para ele essas informações, envia essa live aqui para ele assistir também, porque a gente está com essa meta, essa missão de ajudar esse mercado da beleza a expandir e a melhorar cada vez mais. Então, hoje a gente vai falar, o nosso tema da live de hoje é como criar um cronograma de postagens estratégico e efetivo para o seu salão de beleza. Quais são as vantagens de você ter um cronograma de postagens? O cronograma ele é basicamente a organização dos posts que você vai fazer dentro das suas redes sociais. Então, você vai dividir isso por dia, por temas, e a gente vai abordar sobre isso mais para frente, né? Como é que você vai elaborar isso. Mas a primeira vantagem é que você tem economia de tempo, porque você não faz as coisas na doida, né? Fez a foto, fez o vídeo ali e já quer postar, às vezes não tem tempo, às vezes posta de qualquer jeito. Então, quando você organiza isso e faz com antecedência, você tem tempo para fazer com excelência. Então, é importante que você faça o cronograma por conta dessa economia de tempo, para você não perder ali é, minutos ou horas do seu dia de trabalho fazendo postagens, organizando isso, sendo que você pode fazer em um dia de folga ou em um horário que você não está trabalhando e fazer com calma, né? Porque é importante que você tenha cuidado na hora de fazer esses conteúdos para sua rede social. Então, o primeiro ponto é a economia de tempo. Quando você cria um cronograma, você também tem a facilidade de delegar isso para outra pessoa. Então, você consegue criar, né, o cronograma de postagens e dar para alguém fazer, para alguém executar. Você que já está na área, que entende um pouco melhor, às vezes você já sabe, né, o que funciona, quais tipos de post dá para fazer, e aí às vezes você só não tem o tempo para executar aquilo. Então, quando você cria essa organização, esse cronograma, você consegue delegar isso para um funcionário ou terceirizar para uma empresa fazer. Então, é legal ter esse cronograma por conta disso também. E também a questão da diversificação de conteúdo, que eu sempre abordo muito, né, que você não deve se limitar a só um tipo de conteúdo. Quando você organiza um calendário, um cronograma, você tem uma visão muito melhor dos conteúdos que você está publicando. Então você consegue ter a noção de, poxa, eu estou postando muito isso aqui, eu vou dar uma diminuída, vou falar um pouco mais sobre outros assuntos, ou eu estou postando muito sobre um procedimento só e estou esquecendo dos outros. Então, quando você organiza um cronograma, você tem essa visão muito melhor e consegue organizar ali para não faltar nada, para você abordar sobre tudo que você quer e fazer as coisas realmente organizadas para você conseguir atrair os clientes e converter eles, atrair os seguidores e converter em clientes, né? Primeiro ponto, quando a gente vai elaborar um cronograma de postagens. Primeiro, eu preciso definir o meu objetivo com aquele trabalho. Então, eu tenho várias possibilidades dentro das redes sociais. Eu posso usar para atrair clientes, eu posso usar para converter clientes, eu posso usar para criar relacionamento com os clientes. Então, cada empresa
ela vai ter o seu objetivo específico, né? Então, dependendo da sua empresa, às vezes você não está querendo atrair novos clientes, você só quer criar relacionamento ou quer converter. Então, às vezes, dentro da sua empresa, você vai ter um objetivo que outras empresas da mesma área não têm. Então, é importante você sentar e analisar. Eu quero isso, isso e isso. Eu quero atrair clientes, eu quero converter clientes. Se você define esse objetivo, você já tem meio caminho andado, porque a partir desses objetivos é que você vai criar a sua estratégia de postagens. Então, o primeiro ponto é definir o seu objetivo. Eu creio que a maioria de vocês seja atrair, né, seguidores e converter seguidores em clientes. Então, vocês já podem definir os objetivos dessa forma. Mas se você está acompanhando a live e está com a agenda cheia, não tem essa demanda e quer só criar relacionamento, também tem como desenvolver uma estratégia dessa forma. Definir o seu objetivo, você precisa também entender quem é o seu público-alvo. O público-alvo, gente, é uma definição abrangente, com dados demográficos, normalmente, do público que tem a chance maior de comprar de você. Então, normalmente, um salão de beleza, o público dele é um público feminino, e isso vai variar também de idade, localização, interesses. Às vezes tem salões que atendem um público mais velho, às vezes tem salões que atendem um público de pessoas mais jovens, pessoas de uma determinada religião, pessoas com um tipo de cabelo específico. Tem muitos públicos aí no mercado e você precisa entender quem você quer atrair para você desenvolver uma estratégia focada nesse público, porque você não tem como atrair todo mundo. Claro que é o desejo de todo empresário é que todos comprem da gente, mas a gente não tem como desenvolver uma estratégia efetiva querendo atrair todo mundo. A gente precisa delimitar um público específico para que a gente tenha estratégias muito mais efetivas. Então, estuda o seu público, entende quem é ele, qual a idade da maior parte do público, poder aquisitivo, formação, se tem ensino médio, se tem ensino superior, aonde ele mora, quais são os interesses dele, se ele escuta, por exemplo, um determinado artista, um determinado gênero musical. Tudo isso é importante você entender, porque vai fazer com que você tenha estratégias mais efetivas. Porque, por exemplo, tem salões que fazem promoções em dia de show ou em dia de festivais, porque eles entendem que o público deles está nesses eventos e eles já montam combos, promoções nos dias desses eventos. Então, isso faz com que a sua empresa seja mais atrativa para essas pessoas. E é bem comum a gente ver alguns salões, algumas empresas, que em dia de show está lotado, né? Não tem agenda, não tem onde sentar, porque eles já entenderam o público deles e eles desenvolveram estratégias para isso. Então, um ponto crucial na estratégia de vocês é definir esse público. Quando eu falo, por exemplo, em barbearias, o público de uma barbearia, a 99% é masculino, é, e aí é bem comum a gente ver em barbearias eles oferecendo cerveja, oferecendo bebidas alcoólicas, tem televisões com jogo de futebol rodando, sinuca, né, a mesa de sinuca, porque o público dessas empresas, eles têm essas necessidades, né? Eles querem, às vezes, tomar uma cerveja, tomar uma bebida, ou brincar ali na sinuca, ou assistir um jogo. Então, as empresas, né, as barbearias, já montam estratégias para isso. E é uma forma de você agradar o seu cliente e um diferencial para você, né? Então, quando você entende o seu público, você consegue estratégias muito mais efetivas e que vão atrair muito mais as pessoas. Então, falamos de definição de objetivo, agora a definição do público. Então, como é que você vai definir? Você vai estudar o seu público, você vai conversar com o seu cliente. A vantagem dos profissionais da beleza, dos cabeleireiros, é que o cliente está na sua cadeira, né? Ele está no seu salão, ele está ali em contato com você. Então,
a chance, né, a probabilidade de você entender ele é muito maior, porque você está conversando ali diariamente com o seu público. Então, faça perguntas mais estratégicas, entenda a idade, entenda os interesses do público, das pessoas que estão ali comprando de você, que aí você vai entender alguns padrões. Poxa, tal idade é mais frequente aqui, de 30 a 40, de 35 a 45. Essa idade aqui é mais frequente. Essas pessoas, elas gostam mais de sair na sexta-feira. Essas pessoas gostam, estão solteiras ou estão casadas, ou aos domingos vão na igreja. Então você vai começando a entender padrões e a partir desses padrões você vai definir o seu público. Então a pessoa foi no seu salão, conversa com ela, faz perguntas, não de forma invasiva, né? Faz de forma mesmo natural para que aquilo seja realmente uma conversa entre o profissional e o cliente. Tem outra forma também que a gente utiliza, que é fazendo questionários. Então, o cliente foi no seu estabelecimento, monta o questionário, né? Ou impresso ou via link e oferece um desconto, alguma coisa, para que ele preencha esse questionário e ganha esse benefício. Então, aí você tem uma conversão muito maior e mais respostas, né? Então, tem várias formas de você entender o público, mas é basicamente conversando e perguntando para ele quais são as necessidades, as dores dele. Algumas perguntas muito legais que você pode fazer. Quais foram as experiências que você mais gostou em empresas desse setor ou que você menos gostou? Experiências que você ficou decepcionado em outros salões de beleza. Aí você vai entender o que aquela pessoa está buscando, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. São perguntas assim que vão fazer você entender com mais profundidade quem é o seu público. E aí, se a pessoa falar alguma coisa que ela não gostou em outra empresa, você pode fazer ali estratégias voltadas para essa experiência ruim, né? Para que ela não se repita ou para solucionar esse problema. Então, são uma série de benefícios que você tem quando você entende quem é o seu público. Definiu o seu objetivo, definiu o seu público, você já tem aí 50% do caminho já andado, né? Então, a partir daí você vai definir o seu calendário. Primeiro ponto, para a definição do seu calendário, você tem que buscar inspirações e analisar a sua concorrência. Então, procure pessoas de destaque na área, pessoas que já têm uma jornada aí com marketing sólida, né? Então, já tem estratégias, já tem uma rotina de publicações, já tem um destaque dentro da sua área. Então, procure essas pessoas e entenda o que é que ela posta, o que é que você gosta que ela faz e que você pode também se inspirar, ou que ela faz que você não gosta e que você evita fazer. Então, quando você busca inspirações, você tem ali um norte, né, do que você faz, do que você não faz, porque se a pessoa chegou nesse patamar, ela fez uma estratégia de forma correta, né? Então, ali você já entende um pouco melhor as possibilidades que você tem. E a concorrência, gente, você tem que analisar a sua concorrência. E quando eu falo em concorrência, é a concorrência direta mesmo. Outras empresas da sua região, outros salões ali próximos, né, que você está ali competindo o espaço com os clientes. Então, você precisa entender o cenário da sua região para saber como é que as pessoas estão trabalhando, o que é que você pode fazer de diferente, o que é que você pode replicar. Tudo isso você tem que analisar e se basear tanto em inspirações quanto na sua concorrência direta. Fez essa análise, você vai definir a frequência de publicações. A frequência, pessoal, o ideal é uma por dia, no mínimo, né? Todos os dias você tem que ter uma postagem. Mas eu sempre digo que você tem que se basear também na sua realidade. Então, se você não tem esse tempo, não tem como se doar ali para esse trabalho e não contratou ainda um profissional para isso, você define ali uma frequência
que caiba na sua realidade. Eu sempre digo assim, pelo menos 3 publicações por semana já dá para você iniciar. Mas o ideal é que você realmente tenha um profissional dentro do seu salão, dentro da sua empresa, que execute esse trabalho de forma frequente e profissional. Todos os dias ele deve postar alguma coisa. Então, se você tem essa possibilidade, contrata alguém para recepção, alguém para produzir os seus conteúdos. Você pode terceirizar também com alguma agência, mas o trabalho realmente efetivo, ele vai ser quando você tiver uma pessoa ali se dedicando 100% a isso, porque é um trabalho que demanda tempo, demanda estudo, não é fácil, né, de se executar. Então, você precisa ter essa atenção, né? Poxa, hoje eu não consigo, mas eu vou botar em mente aqui que daqui a 6 meses eu vou contratar alguém, daqui a um ano. Então, faça, né, essa estratégia, pense em um tempo ali para você contratar alguém, porque os resultados realmente vão ser mais efetivos quando tiver alguém profissional ali à frente. Mas se você não tem essa possibilidade no momento, define ali uma frequência de acordo com a sua realidade. Então, 2, 3 vezes por semana você posta alguma coisa, e aí você dedica um tempo ali na sua rotina para criar essas postagens. Definiu a sua frequência e analisou a concorrência e as inspirações, você vai definir os tipos de conteúdo que você vai publicar. Então, uma vez na semana, por exemplo, eu vou postar uma foto de resultado do meu trabalho. Eu vou postar um antes e depois. Então, você já sabe ali que toda semana, pelo menos uma vez, você vai ter esse tipo de postagem. Ou uma vez na semana eu vou postar uma foto ou um vídeo meu. Então, você já entende, toda semana vai ter que ter algum conteúdo ali sobre você, com a sua cara, né, ali no seu perfil. Então, você vai ter que definir os tipos de conteúdo para que você tenha esse guia e não fique perdido ali no meio da execução. Então, você vai definir o que é que vai ser postado e a frequência. Pode ser uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, isso vai depender muito da sua estratégia. Mas o que eu sempre recomendo que tenha, pelo menos conteúdos ali de bastidores, conteúdos de você trabalhando. Você tem que aparecer também no seu perfil, então fotos suas, fotos da sua jornada, fotos né, da sua história também é legal para conectar com o público. Tudo isso você precisa ter e as fotos e vídeos de resultado para que as pessoas ali vejam que você realmente é um profissional da área e entrega bons resultados. Então, esse tipo de conteúdo não pode faltar, mas diversifique. E aí misture, né, os conteúdos que você vai publicar. Você pode criar esse calendário com uma planilha. Existem ferramentas hoje que te ajudam também a organizar essas publicações. Então, eu posso criar no Google Docs, nas ferramentas do Google, uma planilha ou um documento ali com o meu cronograma de postagens do mês, ou da semana, ou da quinzena, como ficar melhor para você. Mas eu recomendo que você defina mensalmente. Então, todo mês, ali você já tira um dia para definir as postagens do mês de uma vez só, que aí você não tem que ficar parando toda semana para definir essa estratégia. Então, definiu ali uma vez no mês, você não precisa voltar mais naquilo, você vai só executar. E aí eu vou organizar isso ou em uma planilha, ou em um documento. Eu tenho as ferramentas, por exemplo, o Google Agenda, eu posso colocar na agenda da minha rotina a postagem que vai entrar em cada dia. Então, segunda, vai ter uma foto, eu coloco lá na minha agenda na segunda-feira, postar a foto tal. Como se fosse um agendamento ali, um compromisso que você tem com você mesma de postar aquele conteúdo. Então eu posso organizar na agenda do Google ou em outra agenda que você preferir. E tem também ferramentas como o Trello. Trello é uma ferramenta que ajuda muitos produtores a organizar, inclusive eu utilizo ele
tanto para a empresa aqui, para a LD, quanto para o meu perfil, em que eu organizo lá todas as postagens que eu vou colocar. E aí eu coloco legenda, data, horário, tudo na ferramenta do Trello. O que você pode fazer é testar essas ferramentas e ver qual se adequa mais para você. O que é importante é que você organize isso de alguma forma. Se você quer usar um caderno, anota no caderno. O importante é que você organize essa estratégia para que você não esqueça ou não tenha que memorizar tudo. E aí você tira da cabeça e coloca em algum lugar. Pode ser uma ferramenta, uma folha, um caderno, o que você achar melhor. Falamos sobre ferramentas, agora a gente tem uma dúvida muito grande dos profissionais, que é quanto ao horário das publicações. O que é importante que vocês entendam? Não existe uma regra de horário para se publicar alguma coisa. Existem os horários de maior fluxo dentro das plataformas. Por exemplo, no Instagram, o maior fluxo normalmente é ali por volta de meio-dia, em que as pessoas estão almoçando, ou ali para o final do dia, né, 6, 7 horas, que as pessoas estão voltando do trabalho ou já estão em casa. Dias que tem mais fluxo, normalmente finais de semana, feriados, as pessoas estão mais presentes nas redes sociais, mas você não pode se basear só nisso. Cada perfil ele tem o seu fluxo particular, digamos assim. Então, cada base de seguidores ela funciona de alguma forma. Eu não posso te dar uma regra aqui se a base de seguidores do seu perfil ela age diferente. O que é que você vai fazer? Existem esses horários da plataforma, que tem maior fluxo, mas você não vai se limitar a postar só nesses horários. Você vai testar outros horários e vai ver como funciona. Porque o que acontece? Quase todo mundo posta esses horários. Então, por mais que eu tenha um fluxo maior de pessoas, eu tenho uma concorrência muito maior com outros perfis que estão postando ao mesmo tempo. E o Instagram, ele não tem como mostrar todas as publicações para todo mundo. Então, ele acaba dividindo ali entre o fluxo que está ali online. Então, acaba que não tem tanta efetividade, porque é uma concorrência muito grande. Então, você precisa se atentar a esses pontos. Se está funcionando em um horário diferente, continua postando. Se funciona 9 da manhã, continua nesse horário. Se não funciona, testa novos horários e vai entendendo o comportamento do seu público. Não caia nessas regras, porque isso acaba te prejudicando. Porque você acaba não entendendo como a plataforma funciona e às vezes não dá resultado, você não sabe por quê. Mas eu estou te explicando aqui com embasamento, né, em como funciona ali o Instagram e o público de acordo com o horário. Uma dica bem legal é que você vá nas informações do seu perfil, você tem acesso às informações dos seus seguidores. Então você tem como ver idade, localização e a informação de horário em que eles estão online. Então você tem todo como é que eu falo? Um gráfico ali dentro do seu Instagram em que em que você consegue ver quais horários tem mais gente online e ver o histórico do seu perfil. Então você pode acessar aquelas informações e se basear por aquilo ali também. Lá no seu perfil, vai lá em Insights, que você tem acesso a essas informações. Eu destaco que precisa ser um perfil profissional, né? Uma conta ou de criador de conteúdo ou uma conta comercial. As contas pessoais, elas não têm acesso a tantas informações assim, então você precisa alterar caso a sua não seja profissional, tá? Deu para entender, pessoal, o horário de postagens? Por que que não existe uma regra? Caso tenha ficado alguma dúvida, gente, vocês podem perguntar tanto nos comentários quanto ir lá no nosso Instagram, LD Capacitações Oficiais. Já peço para você seguir o nosso perfil e ficar por dentro das informações, porque a gente também está com muito conteúdo lá na rede social, muitas dicas, muitos vídeos e postagens que vão te ajudar, com certeza, nessa jornada
aí do empreendedorismo na área da beleza, tá? Então, já peço para você tanto seguir nosso Instagram, curtir essa live e se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para 5 amigos da área, tá? Porque hoje eu te entreguei um passo a passo do que você deve fazer para você criar o seu cronograma e muitas dicas valiosas. Se alguma dica daqui te agregou, coloca aqui algo que você descobriu ou algo que você queira agregar no conteúdo que eu trouxe aqui para você. Deixa aqui nos comentários também. E é isso, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato que a gente está disponível para te ajudar, tá? Tchau, tchau.